nome é José Luiz da Silva, natural de Florianópolis, professor, torcedor do Figueirense Futebol Clube. Na verdade, eu não virei torcedor do Figueirense, na verdade, eu nasci torcedor do Figueirense, né? Visto a tradição da família, geograficamente falando, nasci e me criei praticamente ao lado do estádio Orlando Scarpelli. Então, esse casamento, essa harmonia foi algo natural, né? Nascendo ao lado do estádio Orlando Scarpelli, tendo meu avô como peça principal, com essa manutenção, sendo ele torcedor do Figueirense e passando para toda a família esse sangue alvinegro, com muito orgulho, acompanhando em todos os jogos desde que era criança, fez com que eu criasse esse amor pelo clube e automaticamente isso fez com que fizesse parte da minha vida desde que eu era criança, né? No bairro onde eu morava e no próprio estádio onde eu sempre frequentei praticamente toda parte da minha vida, né? Até os dias de hoje. Meus hábitos como torcedor é o seguinte, eu costumo dizer que principalmente nos dias de hoje, eu sou figueirense fora dos estádios, né? Fora do estádio. Como? Participando integralmente da vida do clube, sabendo a sua situação administrativa, política, tudo que está acontecendo, né? Procurando interagir com outros torcedores, né? E automaticamente nos jogos, procurando me fazer presente. Hoje em dia, talvez nem com tanta frequência assim, porém estando presente na situação do clube. Então é dessa forma que eu vivo o clube. Quer dizer, se eu não estou presente lá dentro do estádio, eu posso ter certeza que o clube está sempre presente dentro de mim, né? Eu procuro saber fazer parte da sua vida. E se tratando de um clube de médio porte como o nosso, as nossas situações são sempre desfavoráveis, eu costumo dizer, né? Porque se nós fizermos se nós dermos se nós olharmos o panorama do futebol nos dias de hoje, com a sua atual política administrativa em todos os clubes, sempre vai desfavorecer os menores. No caso é nosso. No caso aqui em Santa Catarina, um estado que não tem tanta tradição no cenário do futebol nacional, nós lutamos contra muitas dificuldades, porque nós nunca seremos lembrados em primeiro plano. A nossa tradição dentro do estadual, dentro do estadual, a nível nacional, nós temos, mas nunca será tão grande de repente quanto outros clubes que possuem títulos nacionais, mas o que eu vejo hoje em dia é o Figueirense lutando com muitas dificuldades para se manter numa elite, apesar de termos histórias, já termos feito história dentro da elite do futebol brasileiro, com sua participação desde a década de 70, voltando a se firmar na década de 90, estando entre os grandes até os dias de hoje. Administrativamente, a nossa diretoria procura fazer um bom trabalho. Sempre haverá oscilações administrativas, entendeu? Não conseguimos assim uma estabilidade com relação aos jogadores, em termos de comportamento ou não. Dentro das nossas dificuldades, nós procuramos nos manter vivos e com o amor de todos os torcedores, da sua torcida que é a sua grande tradição, nós conseguimos manter o Figueirense vivos, junto com a diretoria e com todos os setores que estiverem dispostos a ajudar o Figueirense a estar onde ele está. Então, dentro desse cenário que nós procuramos nos manter. Bom, o maior rival do Figueirense é o que nós temos aqui na cidade de Florianópolis, no caso, né? O time que fica no sul da ilha é o nosso maior rival, que veste azul. Fazendo parte de uma torcida organizada, onde de repente o aspecto irracional, o fanatismo ele se faz presente. Eu costumo dizer que o fanatismo ele nunca é bom, ele não é bom em nenhum setor, mas eu procuro dentro dessa loucura toda, dessa paixão desenfreada,
ter uma certa racionalidade, porque acima de tudo nós somos seres humanos, né? E aqui em Florianópolis, sendo uma cidade pequena, todos se conhecem. Eu tenho vários amigos havaianos, viu? Tenho respeito pela outra entidade, entendeu? Tenho vários amigos havaianos e jamais vou deixar que uma paixão pelo futebol, um fanatismo, faça com que abale qualquer tipo de amizade. Apesar de muitas pessoas confundirem isso aí. Então eu lido de uma forma equilibrada, harmônica, e deixando bem claro que respeito para ser respeitado. Eu respeito as cores do outro time e peço que respeitem o amor que eu tenho pelo meu Figueira, independente da situação que ele está. Então é mais ou menos por aí que eu pauto a minha caminhada e levo meu fanatismo e meu amor pelo Figueirense, mesmo sendo torcida organizada. Bom, se nós levarmos em conta, eu começo a me lembrar assim. Comecei a frequentar os estádios desde a década de 70, mas ainda muito criança, e a partir dos meados de 70, início dos 80, é que a gente começa a se entender por gente, né? E lembrar e conseguir ter uma memória para o resto da vida, né, em termos de história. Então, eu me lembro desde da época que nós tínhamos lá, nós tínhamos Casa Grande, nós tínhamos o Vanusa, entendeu? Nós tínhamos Luiz Everton. Partindo para a década de 80, não tem como deixar de falar de Albeneir. E agora, na década de 90, nós temos aí o Fernandes, temos o Genilson, então, Aldrovani, foram muitos jogadores que fizeram parte da história, ou qual eu me recordo, entendeu? E me lembro de ter torcido e essas pessoas que eu citei terem defendido muito bem as cores do nosso clube. Eu tenho dois gols que não saem da minha memória. Do jogador chamado Albeneir, um gol que ele fez, que ele puxou de chaleiro, era muito novo. E está vivo na minha memória esse gol que ele fez. Estávamos na década de 80, assim que o Albeneir chegou no Figueirense, ele fez um gol de letra que ele puxou de calcanhar e, e bateu direto para o gol e fez um golaço. E é claro, não posso deixar de citar o gol de Abimael, que nos deu acesso para a Série A, bem como alguns gols feitos pelo grande Fernandes, que muitas alegrias nos deram. E muito bem representado foi nossas cores por ele. Se eu não estou enganado, foi contra o Criciúma. Esse gol do Benê foi contra o Criciúma, se eu não estou enganado. Isso foi na década de 80. Então agora o adversário me foge um pouco. Se eu não estou enganado, foi contra o Criciúma. Eu tenho nomes assim que são. Eu me lembro de nomes assim, mas eu não conseguiria te dar uma escalação por inteiro. Assim como grandes goleiros que passaram, grandes atacantes, grandes laterais, mais grandes defensores, grandes zagueiros. Mas a escalação inteira eu iria me perder, não iria conseguir do início ao fim, entendeu? Não, não. Fico te devendo essa daí. De 94, campeão estadual, em cima do Criciúma. Tanto no Heriberto Wilson, o resultado construído, com a sua finalização no estádio Orlando Scarpelli. Várias brigas que aconteceram, algumas brigas que infelizmente eu participei, faz parte do futebol, faz parte de quem faz parte daqueles que estão atrelados a esse movimento de organizada. Mas era muito curioso, na década de 80, quando os juízes cometiam erros, nós esperávamos os juízes saírem do estádio Orlando Scarpelli, um portão externo que tinha, e com isso haviam muitos confrontos com a polícia. Então era de costume acontecerem confrontos com esse policiamento, pois nós não queríamos arredar o pé ali e esperar o juiz. E com isso ficavam confrontos intermináveis nos arredores do Scarpelli. Então, esse é um dos que eu me recordo, dentre vários outros que aconteceram. Figueira, Figueira, a tua glória é lutar, a tua vitória, tanta alegria nos dá. Tu és o mais querido, és um colosso, és forte de fato. Vamos, ó meu Figueira, vencer esse campeonato. Tua bandeira eu quero ver tremular, as cores preto e branco sempre a triunfar. A tua força
Mostre no gramado, meu figueirense adorado. Teu patrimônio é um mundo de riqueza, com obras e emérito valor. Tens a torcida mais fiel do nosso estado. Figueira, eu te amo com fervor. Lalaiá, 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 lalaiá. Vencer, vencer, vencer. É isso aí. Figueirense. Me parece que, de acordo com o cenário político que se instalava, que instalou-se na época, né? é, Onde prometiam-se é, toda a sociedade estava receosa com relação à atual situação, se haveria Copa ou não, com a revolta do povo, com a revolta de alguns segmentos, onde eu achei muito positivo, por sinal. Dentro desse cenário, eu acho que a Copa do Mundo, em termos estruturais, me parece que ela deu certo. Me parece que ela deu certo. Agora, futebolisticamente falando, dentro de campo, tudo que aconteceu para mim não era nenhuma novidade, porque eu acho que isso era uma questão de tempo para que viesse a acontecer. Eu achei, me desculpem todos, mais positivo para que se tentasse pelo menos descortinar todos os problemas que encobrem o futebol brasileiro e nós e para que isso realmente ajudasse, servisse a pararmos para pensar e tentar achar uma solução para reencontrarmos o verdadeiro futebol brasileiro. Porque me parece que as autoridades estavam desinteressadas e continuavam a maquiar todos os problemas que estão acontecendo no futebol brasileiro hoje. Onde se visa muito mais o financeiro e a verdadeira paixão e a arte do futebol, ela foi esquecida. Então, vinha se mantendo um certo glamour do futebol, o qual não existia mais, e privilegiando outros setores, principalmente o financeiro e de grandes empresas. O que aconteceu para mim do 7-1, ele nada. Tá certo que o placar é tão elástico quanto esse. Entendeu? Foi surpreendente. Mas talvez o placar elástico ele tenha sido a amostra real do que realmente está acontecendo hoje. Entendeu? Jogadores que fingem ser jogadores e um sistema que cerca o futebol, que fica privilegiando situações que não têm a ver com o futebol, situações ultrapassadas. Estão muito dependentes de ideias conservadoras, entendeu? E de interesses próprios, e que nada tem a ver com o verdadeiro futebol que está dentro das quatro linhas. Então, para mim não foi surpreendente, acho que a Alemanha deu uma lição e mostrou do que é o verdadeiro futebol. Humildemente, a Alemanha já havia passado por isso, talvez nem com tanta humilhação, mas teve a humildade de parar e redescobrir o futebol e foi exatamente atrás de segmentos que entendessem de futebol, reorganizou seu futebol e restabeleceu-se, entendeu? O que para eles foi possível fazer de futebol. E nós ficamos apenas com a arte foi acabando, eles foram aprendendo e deu no que deu. Entendeu? Uma fantasia que ocorreu no mundo, na terra do futebol, que infelizmente não foi traduzida nisso. Entendeu? Foi traduzido no que nós observamos lá, que foi aquele 7-1 monstruoso. Mas, repito, infelizmente, eu acho que o 7-1 até hoje não serviu como lição. Porque me parece que eu estou vendo que pouca coisa mudou e que a lição não foi aprendida. Eu acho que essa mudança ela poderia ser positiva, desde que ela realmente cumprisse o seu papel. Acontece que eu acho que estamos passando por um processo de mudança dentro do cenário do futebol brasileiro, que se chama elitização, o qual o verdadeiro objetivo não está sendo cumprido. O verdadeiro objetivo está sendo, repito, beneficiar alguns setores. E essa elitização do futebol, eu não sei se ela está realmente contribuindo para o seu desenvolvimento. Sim, melhoraram-se as estruturas, os estádios são magníficos, entendeu? Concordo, não tem como não ser, mas se nós analisarmos o que está por trás de tudo isso aí, eu acho que o cenário não é tão bom assim. Então eu não vejo com tão bons olhos esse processo de construção das arenas, visto que muitas arenas elas não cumprem o objetivo, que estimular o futebol e dar continuidade ou iniciar um processo que alavanque a volta do futebol brasileiro. Ela fica mais por interesses e o futebol, que é o principal objetivo, ele foi deixado de lado. Principalmente que, infelizmente, nem todos os brasileiros têm a possibilidade de desfrutarem dessas grandes estruturas, né?
Eu acho que o poder de segurança está todo com a polícia e ela sabe disso. Cabe a ela saber fazer uso ou não. Eu acho que muita coisa tem avançado com relação a na relação polícia e torcida organizada, principalmente em outros estados. Aqui, acho que ainda há uma certa carência. Eu acho que avançou-se no sentido de que polícia e torcidas organizadas estão parando e conversando. As polícias estão entendendo mais no que tange o processo que diz respeito às torcidas organizadas e como elas funcionam como elas funcionam e toda a logística que está em torno dessas agremiações. Porém, eu acho que a polícia ela sempre tem que estar atenta no seu verdadeiro papel, que é de prevenção. E não, muitas vezes, de deixar para aquela situação futebolística para aplicação de leis rígidas que naquele momento ela não será de muita eficácia. Isso é um trabalho que, na minha opinião, ele deve ser feito antes, preventivo, para que se evitem certos embates que seriam não aconteceriam se houvesse um trabalho preventivo. Ou seja, eu acho que você deve sempre evitar que o problema venha a acontecer. Você deve mapear, fazer a leitura do que está acontecendo para que o problema não aconteça. Não você deixar o problema acontecer para em cima daquilo ali você procurar aplicar a regra. É claro que você tem que estar pronto, é o pronto operatório, para caso alguma coisa venha a acontecer, você sim agir com rigor. Porque eu sei que do lado das agremiações, e torcida organizada, nada nos favorece. Nós temos que lidar com um grupo de pessoas que lidam com fanatismo. Nem todos estão engajados na luta, que é o incentivo ao time. Sim, então são muitas coisas a serem cuidadas. Existem torcidas organizadas realmente muito grandes. E um grupo grande, nem todos comungam da mesma ideia, que é realmente o incentivo ao clube. Muitos vão contra as intenções. A gente sabe disso. E aí que entra o papel da polícia. Bom, com relação a isso aí, eu repito, eu acho que cada vez mais polícia militar e torcida organizada precisam, se é assim que eu posso dizer, precisam conhecer, principalmente a polícia, estar sabendo qual o caminho a ser tomado das torcidas organizadas para que ela possa tomar as suas atitudes, mas sempre com respeito e mostrando que ela está ali para fazer o seu papel e não para usar da sua autoridade naquela situação. Afinal de contas, ali são cidadãos que se fazem presente. Então, eu acredito nessa parceria justa e realmente fazendo conhecimento do papel da agremiação. Sempre preventivo, para que ela evite certos problemas que possam existir. Acabar com os problemas, isso é praticamente impossível, mas acho que pode amenizar bastante. Na minha opinião, é isso aí. O universo das torcidas organizadas no Brasil, pelo que eu vejo, ele está mudando um pouco, porque esse processo de elitização no qual se encontra o futebol brasileiro, com a construção das arenas e, de repente, uma nova política das diretorias com relação a essas torcidas, fez com que as torcidas organizadas parassem e mudassem um pouco a sua postura. O que eu vejo se pode se dizer assim, as torcidas organizadas elas estão automaticamente enxugando. Estão diminuindo um pouco. As grandes torcidas organizadas, elas continuam sendo grandes, entendeu? Mas estão sobrevivendo apenas aquelas pessoas que realmente fazem parte da torcida organizada. E alguns simpatizantes. Há a necessidade de haver uma remodelação dentro do sistema das torcidas organizadas. Cada torcida organizada, ela cria sua própria ideologia. Se as torcidas organizadas elas defenderem e manterem aquela ideia de que somos violentos, elas encontrarão cada vez mais problemas. Penso eu que as torcidas organizadas, pelo menos como eu penso, eu não estou falando em nome da minha, eu estou falando a minha opinião como torcedor organizado, ela deve estar
sempre atrelada com o dia a dia administrativo do seu clube, intervir politicamente dentro de um respeito e sabendo seus limites, nas suas raízes, dentro das suas estruturas, procurar passar para os seus integrantes o verdadeiro objetivo e o amor pelo clube, que isso deve ser prioritário, e o seu objetivo. E aí, outra coisa muito importante passar credibilidade para o torcedor do seu clube, e não sendo uma célula à parte. Não fazendo a torcida organizada ser um privilégio e diferenciação para outros torcedores que nós julgamos serem comuns. Pelo contrário, eu acho que a torcida organizada ela tem que trazer esse torcedor para junto dela, se não fazendo parte, mas se fazendo respeitar pelo seu papel dentro de campo. Não necessariamente pela violência que ela causa, que ela possa vir a causar lá fora. É normal que nós estejamos lado a lado com a violência, porque somos nós, torcedores organizados, que mais nos comprometemos. Nós visitamos os estados adversários, nós criamos inimizades, então é normal que nós estejamos ali. É uma linha tênue com a violência, atritos com polícias e outras torcidas rivais. Mas dentro da sua estrutura, eu acho que a torcida organizada ela tem que procurar remodelar a sua forma de pensar, no sentido de que a apologia a determinadas coisas, a determinadas ideias, na minha opinião, ela é retrógrada. A torcida organizada hoje ela tem que ser um catalisador entre torcedor comum, o povão, a organizada e a diretoria, para que isso aí tenha reflexo direto dentro do campo. Agir com maturidade, agir com inteligência, intervindo na parte administrativa e política do clube, não com violência, com voz, com respeitabilidade, com ideologia certa, contribuindo para o clube e não extraindo dele. Então eu acho que em cima disso aí, realmente com incentivo ao clube e contribuindo para o clube e também para a sociedade, se possível, que isso é possível também. Um exemplo da nossa torcida está fazendo isso aí, tentando mudar essa imagem que já está tão desgastada, e é difícil, porque infelizmente quando você adquire uma fama, é difícil você mudar, mas eu acho que você pode amenizar. Então eu acho que é mais ou menos por aí, eu conclamo aqui um processo de remodelação, um processo de amadurecimento por parte dos diretores de torcida organizada com relação no que diz respeito à sua estrutura e à sua forma de pensar. Mas eu respeito a forma de pensar de cada torcida organizada. Se as torcidas organizadas aqui fazem questão de ter a ideologia, a violência como prioridade, eu vou respeitar, tudo bem, não vou dar uma de santo, aqui também vou respeitar essa ideologia. Eu acho que não é por aí o único caminho. A violência ela está aí, ela pode acontecer com a organizada, ela pode acontecer com o cidadão comum que nem de futebol gosta. Tudo bem, mas nós temos como coibi-la. Nós temos como coibi-la. Nós podemos evitar com inteligência, com atitudes que sejam positivas para o clube, para o time e para a sociedade.